dia, amados irmãos e amigos e todos que irão nos acompanhar a partir desse momento. Nós somos a Igreja Batista em Vila Galvão. Hoje é domingo e mesmo que a Igreja do Senhor não consiga se reunir fisicamente nesses dias difíceis, nós estamos reunidos através desse recurso da internet para que possamos juntos aprender e refletir do Senhor, sobre a palavra do Senhor e sobre o que o Senhor tem para nos ensinar nesse dia. Sejam todos bem-vindos, nós iremos aguardar 2 minutinhos para que você compartilhe com seus amigos, com seus familiares, que você convide o maior número de pessoas possível, que você já esteja em espírito de oração, para que nós possamos cultuar ao nosso Deus vivo, ao Deus que é digno de ser adorado e exaltado. 2 minutinhos e nós já iremos começar o nosso culto, a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos aguardar alguns minutos. Estamos aguardando apenas alguns minutos para que os nossos irmãos, os nossos amigos possam estar online conosco neste culto. Já já nós iremos começar. Estamos ok para iniciarmos? Irmãos, nós iremos meditar na palavra do Senhor. Quero deixar apenas um pequeno versículo que se encontra em Salmos 16, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz: Tu me mostra o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Essa é a versão que consta aqui na minha Bíblia e eu anotei outra versão aqui que provavelmente talvez seja a sua, que diz: Tu me mostrarás o caminho da vida, me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Queridos irmãos, amigos e você internauta que nos assiste neste momento, a palavra do Senhor diz que Ele nos mostra o caminho que leva à vida e que a presença dEle é suficiente e é capaz de nos encher de alegria. E somente Ele pode nos trazer felicidade para sempre. Tem sido dias de confinamento e tem sido dias no qual a internet tem sido encharcada de opiniões, de julgamentos, de críticas, e nós como cristãos precisamos pensar na maneira no qual nós temos nos posicionado diante de tudo isso. A nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, aquilo que nos mostra o caminho que nos traz a vida, aquilo que nos enche de alegria, aquilo que nos traz felicidade para sempre, não está aqui nessa terra. A nossa esperança, ela só está em Cristo Jesus. E em tempos de guerra, porque nós temos vivido dias de guerra, né? Nós não temos paciência, nós não temos respeito em ouvir o próximo.
E eu tenho visto cristãos atacando uns aos outros nas redes sociais, se posicionando para A ou para B. E o Senhor, Ele quer nos mostrar algo nesse tempo de dificuldade. O Senhor, Ele quer falar ao coração dos seus. O Senhor, Ele quer falar à nossa nação. Nós estamos passando por isso, por algum propósito, por algum plano maior, porque o Senhor tem para cada um de nós. E nós, como cristãos, irmãos, nós temos que apaziguar as guerras, as brigas, as tribulações. Nós temos que nos posicionar com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Nós estamos debaixo de autoridade e nós devemos orar pelas nossas autoridades. Nós devemos clamar ao Senhor pela nossa nação, pelas pessoas que têm padecido. Que nós sejamos agentes transformadores dentro da nossa própria casa, através das nossas redes sociais. Que nós possamos aproveitar este momento, queridos, para demonstrar às pessoas que nos cercam que, apesar do mundo, das situações, dos governantes dizerem que pode estar perdido, mas no Senhor nós não estamos perdidos. A palavra dele é fiel, o Senhor não é homem para mentir. Nós não devemos confiar em nada aqui nessa terra. Nós devemos depositar a nossa confiança nas coisas que vêm do alto. E a própria palavra dele diz: tu me mostra o caminho que me leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Que nós possamos nos apegar a essa palavra, queridos irmãos, porque neste mundo não há nada disso que somente a palavra do Senhor pode nos oferecer. Amém? Vamos orar neste momento. Eu convido você, aonde você estiver, se porventura você está trabalhando ou está no trânsito, né? Você não pode fechar os olhos neste momento, mas esteja em espírito de oração, concentrando o seu coração, a sua mente, pedindo para que o Senhor haja e fale com clareza. Se você está em casa e pode fechar os seus olhos, pode meditar neste momento, fique de pé, se você puder também, e vamos juntos orar, né? Colocar a nossa mente, elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus. Vamos juntos orar ao Senhor nesta manhã tão maravilhosa, que o Senhor nos dá a oportunidade de acordarmos e poder estarmos reunidos. Oremos. Pai, nós te louvamos, exaltamos, meu Deus, e glorificamos o teu santo nome, Pai. Nós agradecemos a Ti por esta manhã, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra se aplique, ó Deus, ao nosso coração, que nós possamos olhar para Ti, Senhor, tão somente para Ti, Pai. Deus, nos ensina a amarmos mais uns aos outros, a ajudarmos da maneira que nós podemos, ó Pai, porque neste momento nós estamos cumprindo, ó Deus, essa quarentena, mas sempre há algo que pode ser feito, ó Deus. Os nossos joelhos ainda podem se dobrar a Ti, Senhor, e nós precisamos clamar, ó Deus, neste momento, a Tua maravilhosa presença. Pai, neste exato momento, vá de encontro, Senhor, a cada pessoa doente, Senhor, neste momento, a cada profissional, ó Deus, da saúde, Senhor Jesus, a todas as pessoas que estão envolvidas, ó Deus, por esse tratamento, ó Deus, por essa pandemia. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas, tem misericórdia da nossa nação, sustenta o Teu povo, Senhor Jesus. Cuida, ó Deus, dos nossos lares, ó Deus. Alimenta, Senhor, os famintos, aqueles que estão com medo, ó Deus, aqueles que estão desesperados, ó Deus, porque ainda não conheceram a esperança que há em Ti, Deus. E a Tua palavra acaba de nos dizer, Senhor, que Tu és o caminho, que Tu és a felicidade eterna para sempre, Pai. E nesta manhã nós pedimos que a Tua mensagem, Senhor, a Tua palavra vá de encontro a cada coração que está nos assistindo neste momento. Tudo isso aqui, Senhor, não é para nós, não é para aparecermos, não é para nos vangloriarmos, não é, ó Deus, para colocar o nosso rosto a serviço na internet, mas não, Pai. É para que o mundo, ó Deus, possa conhecer a Ti. É para que o mundo possa conhecer, ó Deus, que a igreja, ela não é um templo.
templo, Senhor. A igreja é as pessoas, são os seres humanos. E nós precisamos estar unidos contigo. Assim oramos, assim agradecemos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós iremos louvar ao Senhor. E logo depois, é o pastor Miguel quem nos dará a palavra do Senhor. Nossa igreja estava com uma série de estudos antes, de nós encerrarmos as nossas atividades presenciais, que falavam sobre o livro de Apocalipse. Nós estamos estudando capítulo a capítulo. Os nossos líderes de EBD, que são o irmão Carson e a irmã Fabiana, proporam esse estudo e nós estávamos acompanhando presencialmente todos os domingos. Nós estávamos fazendo um aulão, Eram jovens, os adultos, todos em uma só sala. E nós decidimos, então, o pastor juntamente com os líderes, a continuarmos a ministrar esse conteúdo. Então nós iremos cantar ao Senhor e logo depois o pastor Miguel estará com a palavra e nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo de Apocalipse. Hoje é a igreja de Sardes, que nós iremos falar. Caso você não tenha acompanhado os outros estudos, não se preocupe, porque nós estamos estudando capítulo a capítulo. Então hoje você vai pegar o comecinho aí desse estudo dessa igreja, que com certeza tem muito para nos ensinar. Então eu convido para que juntos nós possamos louvar ao Senhor. Nós iremos cantar que nós possamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, Ele é nosso Deus maravilhoso, Ele é a nossa inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não for bem, que nós possamos continuar olhando para Cristo Jesus. Vamos juntos cantar. Mesmo quando tudo não vai bem,
possamos confiar e descansar no Senhor a cada manhã. Peço que você não se disperse aí onde você está, né? Que nesse momento você se proponha a assistir essa aula, a se concentrar na palavra do Senhor. Pegue aí sua Bíblia, suas anotações, caso você queira fazer. E não permita que os barulhos externos, que a televisão, que outras coisas te impeçam de estar concentrado neste momento. Aproveite este momento, esse domingo. Se nós estivéssemos em dias normais, nós estaríamos na casa do Senhor. Então não se deixe influenciar por outras coisas neste momento, querido. Aproveite este canal de comunicação e vamos juntos aprender mais do Senhor. Nós estamos nas duas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Nós estaremos acompanhando ali os comentários, né, durante a aula. Nós temos um momento de abertura para as perguntas, para esclarecimento de dúvida. E com certeza o pastor, ao longo da aula, dará oportunidade. Então, caso você tenha alguma dúvida, queira deixar algum comentário, você pode ir colocando aí, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, ou os irmãos da igreja pelo WhatsApp, que porventura nós iremos comunicar ao pastor durante a aula, para que juntos nós possamos participar e crescer e aprender. É isso, queridos, vamos orar mais uma vez, para que o Senhor nos direcione, que a palavra dele seja alcançada em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós te agradecemos por este momento, pedimos que o Senhor ilumine a vida do pastor Miguel e que nós possamos nos concentrar, ó Deus, em receber a tua palavra, a tua orientação nesta manhã. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, bom dia, graça e paz. É bom estar na casa do Senhor, né? Nós não estamos confinados, nós não estamos isolados. Os cristãos, eles estão sempre prontos, sempre alegres. Assim como a irmã Jéssica disse, né? Nós somos a igreja. O templo está fechado, mas nós somos a igreja de Cristo. Nós temos a sã consciência de tudo que está acontecendo, já está declarado, já estava revelado na palavra do Senhor. Nos últimos tempos, epidemias, pestes, terremotos, maremotos, mas a igreja de Cristo, ela está ciente e consciente, estamos prontos e ao mesmo tempo estamos alegres. Nós estamos reunidos para que Jesus, ele possa com certeza fazer a tua vontade, porque a vontade dele é boa, é perfeita e também agradável. Amados, nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje vamos à sequência dos nossos estudos, tá certo? Entre as 7 igrejas do Apocalipse, hoje vamos refletir um pouco, vamos pensar, vamos analisar, vamos meditar e vamos aprender hoje sobre a igreja de Sardes, que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. E assim está escrito a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum
em que a hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus Pai, Senhor Deus amado, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos permite. Obrigado por este momento maravilhoso, Pai, porque o Senhor nos concede esse momento para aprender mais sobre ti. Esteja com as igrejas, ó Pai, neste momento. Esteja com os teus servos, ó Pai. Esteja com os teus anjos, ó Pai, que neste momento, ó Pai, nessa suma responsabilidade e alegria em trazer a tua mensagem para os teus servos, para a tua igreja. Obrigado porque o Senhor nos entender mais sobre o Senhor. Em tempos bons, em tempos difíceis, nós entendemos os cristãos que são dignos pela tua morte ali na cruz do Calvário, Pai. Nesta manhã nós temos esse privilégio de aprender mais sobre o Senhor. Fale aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Sardes. Sardes foi uma igreja que ela teve que aprender a olhar mais para o Senhor. Mas o que significa Sardes? Como que ela foi fundada? Sardes, para termos uma ideia, ela foi fundada em 700 anos antes de Cristo. Capital do reino da Lídia, localizada a 80 quilômetros do leste da cidade de Éfeso. Se você pode ver esse círculo amarelo, é a ilha de Patmos, onde o apóstolo João ele escreveu as 7 igrejas do Apocalipse. E abaixo de Tiatira se encontra a igreja de Sardes, que hoje é a Turquia, ok? Vamos lá, certo. Sardes era situada sobre um alto monte, ficava na junção de 5 estradas principais. Era uma cidade de suma importância no comércio, porque ela ficava no centro de 5 estradas. Olhando para essa figura, olha a estrutura, olha como que eram as estradas no tempo das 7 igrejas do Apocalipse. Olha que estrutura, olha as camadas. Segundo alguns estudiosos, na Turquia hoje, as cidades foram construídas acima dessas estradas, porque eles entenderam que teria uma estrutura para construir prédios, edifícios e construções. E as estradas eram feitas desta forma, de que perfeição. Por sucedido centro comercial, a igreja de Sardes, aqui é o que sobrou, né, daquela cidade de Sardes, tá certo? Ok? Ela era uma cidade, centro comercial. Ela fabricava peles de lã e era das ovelhas que aquela cidade se tornava grande, rica e próspera. Era conhecida pela sua confecção da pele
das ovelhas. Sardes significa aqueles que escapam ou os remanescentes. Sardes foi construída sobre o local mais elevado do nível do mar, a 500 metros acima do nível do mar. Interessante que, segundo para alguns comentaristas, a cidade de Sardes era quase inconquistável, porque estava muito acima, era totalmente difícil, complicado atacar aquela cidade, a cidade de Sardes. Como já disse, né? Ela exportava lã, rico no comércio, forte na agricultura e também tinha um centro cultural. Em Sardes também era cultuada a deusa Ártemis. Mas quem é essa deusa Ártemis? Essa deusa Ártemis era irmã gêmea de Apolo, filhos, né, do deus Zeus. Era cultuada porque era a deusa da caça, da lua e da fertilidade. Como se diz, a deusa Ártemis era a padroeira da cidade de Sardes. E como disse para os amados, esse aqui é o templo, né? Aqui era o templo da deusa Ártemis, ficava no centro, né? No pico mais elevado. Aqui foi o que restou do templo da deusa Ártemis. Esse aqui era o centro cultural, é o centro de convenções, era onde os povos, né, os mais centralizados, os mais pensantes, os filosóficos, né, se encontravam no centro de convenções para as suas reuniões. Ali tinha tudo, tinha comércio, tinha uma sauna para banhos, tinha uma excelente biblioteca. Mas também em Sardes, na cidade de Sardes, tinha também sinagogas. Aqui era onde os judeus eles se encontravam para buscar o Deus de Israel. Mas voltando aqui, continuando na igreja de Sardes, 2 e no versículo 3, aqui se encontra três indicativos que a igreja ela precisava olhar. Aqueles irmãos da cidade de Sardes, eles se perderam, eles ficaram totalmente desorientados por causa das coisas que estavam acontecendo em Sardes, pela cultura, pela filosofia, pelo comércio, e aquela igreja ela se perdeu. E o autor aqui deixa 5 imperativos, cinco princípios importantes para que a igreja ela volta para o Senhor. Olha o versículo 2. Ser vigilante e consolida. Versículo 3. Lembra-te, guarda e arrependa-te. Como diz aqui, né? Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Mas qual o ponto central do que estava acontecendo daqueles irmãos na cidade de Sardes? A igreja está doente e poucos se salvará. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu. Meus queridos, se nós olharmos aqui para o versículo 2, o versículo 3, o versículo 4, o autor estava dizendo, escreve, olha, vocês estão doentes, vocês vão retornar, vocês precisam olhar para Deus, porque poucos se salvarão.
Mas aqui no versículo 2, o autor escreve: ser vigilante. Nós precisamos o quê? Nós precisamos nos vigiar. Ao mesmo tempo, a igreja ela tem que ser vigilante e ao mesmo tempo ela tem que consolidar, ela tem que declarar o que ela é. Ela tem que expor o que ela pensa, ela tem que se expor nos seus atos, nas suas ações. Segundo o autor, a igreja ela tem que vigiar. Ela tem que ficar atenta, ela tem que estar ligada 24 horas, principalmente nos domingos e feriados. Seja um atalaia, toma cuidado, presta atenção, vigia. É que nos tempos bíblicos, os atalaias tinham a função de cuidar de uma cidade. Os atalaias andavam pelas ruas da cidade como policiais, ficavam sobre os muros. Aquela igreja, ela se esqueceu de explicar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus patrões, para os seus empregados que Jesus é Deus. Aqueles irmãos, eles se esqueceram de pregar o evangelho. Aqueles irmãos iam para os seus empregos, aqueles irmãos iam para as suas fábricas, aqueles irmãos iam para as sinagogas, mas de uma forma totalmente, eles não estavam vigiando. E a igreja, ela precisa de cuidado especial. O ID também é ser atalaia. Ser um embaixador também é ser um atalaia. Aqueles irmãos, eles não estavam sendo vigilantes. Eles estavam brincando com o evangelho. Eles não estavam consolidando a pessoa de Jesus em suas vidas, em seus atos, nos seus afazeres. E consolida, o que é consolidar? Firma os seus passos. Seja você um cristão. Você precisa dizer que Jesus é Senhor ante as dificuldades, seja em tempos bons e seja em tempos ruins. Aquela igreja, ela não estava sendo uma igreja vigilante. Ela estava brincando com o evangelho de Cristo. Mas, por que o autor está dizendo ser vigilante, consolida? Aos olhos daquela cidade, era uma cidade que não poderia, que os inimigos não tinham condições de ser atacada. Erraram, porque aquela cidade, a cidade de Sardes, ela foi atacada 2 vezes pelo Antíoco III, o Grande. Este homem aqui, meus queridos, eles atacaram aquela cidade. Ele invadiu aquela cidade, porque aquela cidade, eles não ficaram vigilantes. Eles não consolidaram. Eles não colocaram guardas responsáveis para guardar os muros e as ruas daquela cidade. E este ele atacou aquela cidade, ele culminou, ele exterminou aquela cidade. Ele empunhou o teu poder e a sua autoridade. Meus queridos, aquela cidade foi atacada 2 vezes pelos assírios e pelos persas. Por este homem da família dos Seleucidas. Lembra de Antíoco 1, 2? Eram homens terríveis, homens poderosos, homens impiedosos. Da mesma forma, meus queridos, se a igreja não vigiar, se a igreja não se consolidar, seremos sempre atacados pelos inimigos.
É por isso que o autor diz, ser vigilante. Aquela cidade foi atacada e a igreja sempre vai ser atacada. É por isso que o autor diz, ser vigilante e consolida. Mas por que ser vigilante? É porque ela foi atacada mais de 2 vezes. Ela não vigiou, ela não guardou os portões de entrada. A igreja também não tinha vigiado, guardado e abandonou o Senhor. Para continuar, o Paulo, quando ele escreve a carta aos crentes em Corinto, sede vigilantes, permanecei firmes. Meus queridos, aquela igreja, ela não se firmou, ela não se protegeu, ela deixou que as coisas do mundo, esse mesmo autor, João, com seus 80, 85 anos, quando ele escreve lá em primeira carta de João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Hoje, para a igreja do século 21 também, nós não temos um compromisso com este mundo, nós temos um compromisso com a palavra do Senhor. E ao mesmo tempo que essa carta foi escrita à igreja de Sardes, também ela nos serve de lição. Nós precisamos ser mais vigilantes. Hoje nós somos os atalaias para pregar o ano aceitável do Senhor. Vamos ser vigilantes, vamos permanecer mais firmes na fé. Continuando, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não modo algum em que a hora virei contra ti. No versículo 3, o que o autor manda uma ordem imperativa? Vocês têm que lembrar de quê? De que o autor está falando? O autor está falando deste homem chamado Jesus. Ele veio a este mundo, ele passou por esta terra. Ele declarou que a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e que ele deixou uma promessa de vida eterna. Ele andou por este mundo, ele divulgou que ele é Deus. Aquela igreja, meus queridos, se esqueceu de que Jesus é Deus, de que Jesus é Senhor, de que Jesus tem poder e tem autoridade, que Jesus deixou outro reino. Este mundo não nos pertence. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Nós estamos falando do que o homem precisa para ser salvo. O homem, ele só precisa se arrepender, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porquanto, se não vigiares, meus queridos, nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para Jesus. A igreja de Sardes, infelizmente, eles se esqueceram do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eles se esqueceram das parábolas. Aquela igreja se esqueceu dos ensinamentos de Jesus. Aquela igreja, ela se esqueceu dos milagres de Jesus. Aquela igreja se esqueceu dos ensinos, dos mandamentos de Jesus. Eles se esqueceram do Antigo Testamento. Tinha uma sinagoga onde aqueles irmãos estavam sempre ali na sinagoga, mas eles se esqueceram do poder do sacrifício de Cristo.
Fiquem em vigilância. Lembra-te, é o terceiro lembrete. É para que a igreja se lembre do que recebeu e do que ouviu das palavras de Jesus. O arrependa-te, pois, se não vigiares, virá como? Aqui, meus queridos, é interessante, a partir do versículo 3, o autor, ele está falando, não é da segunda volta, não. O autor está deixando bem claro que está falando, sabe de quê? Ele está falando do dia do julgamento que vai acontecer. Aqui fala da palavra. Qual é a função do ladrão? É matar, é estragar, é extorquir, é machucar, é levar tudo. Porque se soubéssemos que o ladrão entraria em nossas casas, o que a gente faz? A gente não ia vigiar, proteger, guardar o nosso lar, a nossa casa. Assim também é a nossa vida espiritual. Aqui o autor está dizendo, olha, vocês precisam vigiar, porque a qualquer momento eu vou passar e vou levar a minha igreja, mas aqui o autor está dizendo, é o dia do julgamento. Seremos julgados das nossas obras. Interessante aqui que ao anjo da igreja em Sardes escreve, aqui o autor, segundo o Ched e segundo o Saião, esse aqui ao anjo, está dizendo ao pastor daquela igreja, ao bispo daquela igreja. Mileto era o pastor daquela igreja. O tanto que ele lutou para que aquela igreja voltasse, aos pés, ao compromisso do Senhor. Mas mesmo assim, o bispo dessa igreja, ele sofreu, ele pagou um alto preço, mas mesmo assim, o autor deixa bem claro aqui, meus queridos, está falando do dia do julgamento. Todos vamos prestar contas com o Senhor. No dia da volta de Cristo, será como ninguém sabe o dia. Mas também, a humanidade tem dois compromissos. Lá em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado a morrer uma só vez, e depois o dia. Isso que a igreja não pode se esquecer de tudo que Cristo falou, de tudo que Cristo deixou para a sua igreja. Nós não podemos nos esquecer da pessoa de Cristo, do seu poder e tudo que Ele mostrou para nós e vai nos dar o que? Um reino, um lugar celestial. E todos comparecerão no dia do juízo. E a igreja precisa passar essas recomendações para os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos patrões, os nossos empregados, para que a palavra chegue a todos. Esta é a responsabilidade do cristianismo, mas aquela igreja, ela se esqueceu de passar essas orientações para a igreja, para a cidade de Sardes. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aqui o autor está falando sobre responsabilidades do cristão. Ele está falando sobre santidade. Santidade é um estilo de vida. É uma ordem dada por Deus. Porque aquela igreja, ela se esqueceu das orientações do seu Senhor. Aquela igreja, ela se esqueceu de andar em santidade. Ela se esqueceu de falar de santidade.
Aquela igreja, ela deixou a santidade dentro das suas casas e foram brincar, foram passear, foram se divertir, foram viajar sem santidade. Como eu tenho falado que nós não podemos cobrar santidade dos incrédulos. Nós não podemos cobrar direitos e deveres dos incrédulos. O dever de cobrar santidade, verdade, de ninguém deste mundo. Mas os incrédulos têm todo o direito de cobrar santidade da igreja. Os incrédulos têm todo o direito de cobrar verdade, pureza de nós que servimos ao Senhor. Interessante que aqui a igreja de Sardes, ela se esqueceu de tudo. Principalmente de ter santidade. E aqui o autor, ele fala que aquele que vive, aquele que prega, aquele nas suas ações e atitudes vivem em santidade, Deus dá uma promessa: estará comigo, pois são dignas. Segundo o autor, podia contar nos dedos. Ali na igreja de Sardes, poucas pessoas eram dignas, porque a maioria já estavam mortos. O vencedor será assim vestido de brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Entre as 7 igrejas do Apocalipse, não se encontra essa palavra aqui, o livro da vida. Ok? Mas o que significa o livro da vida? Significa o livro em que são registrados os nomes dos cidadãos dos céus. Aqui, meus queridos, no dia do julgamento, segundo o autor, todos estarão juntos ali para o dia do julgamento. E no dia do julgamento vai ter um livro. E ali, neste livro, está registrado os nomes daqueles que foram dignos, que pregaram, que vivenciaram, que divulgaram o nome de Jesus. Os que foram vigilantes, os que consolidaram o nome de Cristo, os que lembraram das parábolas, os que lembraram, dos milagres, dos ensinos, dos conceitos, os que pagaram alto preço, os que não abandonaram a fé. Nesse dia aqui do julgamento, estaremos no tribunal e ali vai abrir este livro da vida. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isto que o autor da igreja de Sardes, aquela igreja, ela se esqueceu de serem sacerdotes. Os maridos, os jovens, eles deixaram de serem sacerdotes. Os homens abandonaram a fé. Os homens daquela igreja deixaram de chamar as famílias, as esposas, os filhos para orarem, para ler a mensagem do Senhor. Eles deixaram de ser uma nação santa. Eles deixaram a santidade e foram vivenciar outras coisas.
Eles deixaram de ser uma propriedade exclusiva de Deus. Quando essa palavra me chamou, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu me lembro ali onde que Jesus foi preso, no Monte das Oliveiras, era onde as azeitonas eram trituradas, amassadas para expelir, para sair o óleo, o azeite de oliva, para curar, para sarar as nossas feridas, as nossas mazelas. Né? Aquele local ali, o Jardim das Oliveiras, era uma plantação de azeitonas. Era uma propriedade particular. E foi ali em que Jesus foi preso. Foi ali onde que Pedro, né, tentou matar alguém e cortou a orelha de mal. Foi ali que aconteceu a primeira cirurgia. Deus curou, colocou a orelha no local certo. Muitas vezes somos sempre armados. Foi ali naquela propriedade particular em que Jesus ele se expôs, ele morreu, ele foi preso, ele foi açoitado. Foi ali naquela propriedade particular, em poucos metros, no local onde que Jesus ele foi condenado às escuras de madrugada. Mas mesmo assim, nós não podemos deixar de ser uma propriedade particular de Deus. O nosso coração tem que ser uma propriedade particular de Deus, a fim de proclamar as virtudes, meus queridos, aquele esquecer das virtudes, de voltar ao primeiro amor. Aquela igreja, ela se esqueceu, ela quis voltar para as trevas, ela deixou de seguir, de andar na luz do Calvário. E seguindo aqui, meus queridos, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui no dia do julgamento, estaremos todos ali no tribunal. E você vai ver o livro da vida. Ali no tribunal, em 1 de João, versículo 1, versículo 9, e no capítulo 2, versículo 1, diz que temos um advogado. Esse advogado estará ali conosco também. Vai ser o único dia em que Satanás ele não vai precisar mentir, porque ele vai te acusar. Ele vai apontar o dedo para você. Ele vai falar de tudo que você fez aqui na face da terra. Ele vai nos expor diante dos anjos, diante das testemunhas, diante do juiz que será Deus. Mas, segundo este autor que escreveu as cartas, escreveu o livro de Apocalipse, lá em 1 João capítulo 2, diz que nós temos um advogado. Depois que Satanás te acusar, falar tudo que você fez, está lá em Mateus capítulo 10, ele vai dizer, olha, eu não vejo nada. Eu não vejo nada, porque ele se entregou, ele confessou os seus pecados. Lá na terra, ele fez um compromisso comigo. Ele deixou tudo. Ele foi vigilante, ele consolidou a sua vida na cruz. Ele lembrou no dia das ceias, ele lembrou de mim quando lá na congregação, ele lembrou tudo que eu fiz por ele. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Ele confessou, e agora eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O nome dele está escrito aqui no livro da vida.
Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32 diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus e diante dos anjos. É isso que o autor está falando. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. E o seu nome estará registrado no livro da vida. Quem tem ouvidos, ouve o que diz o Espírito às igrejas. O autor de Apocalipse, com seus 90, 95 anos, preso ali na ilha de Patmos, ele quer te fazer uma pergunta hoje também, assim como ele fez a pergunta para os irmãos em Sardes, no primeiro século. Também ele quer nos fazer uma pergunta hoje, no século 21. O teu nome está escrito no livro da vida? Essa pergunta ela é muito pessoal, ela é particular. O autor está dizendo que quando Cristo voltar, será como um ladrão. Vai ser rápido demais. Aqui fala também que todos vamos comparecer no dia do tribunal. Vamos ser vigilantes. Vamos lembrar e vamos guardar a palavra do Senhor em nossos corações. Assim como Davi, né? Guardei a palavra de Deus no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Amém? Que esta manhã nos sirva de lição para as nossas vidas. Alaias em tempos difíceis. Daqui a uns dias, vamos voltar para o templo, para continuarmos, estarmos juntos, lembrando do Senhor, sempre vigilantes. Amém? Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Tenham um bom dia. Nós iremos finalizar cantando mais uma canção e eu convido a colocar em pé. Nós iremos cantar aqui: nosso Deus é exaltado, é bendito e glorificado nas nossas vidas. Desde já nós estendemos o convite do nosso culto logo mais à noite, às 19h30. Nós continuaremos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook. Você pode compartilhar com seus familiares e amigos para estarmos juntos novamente. Nós queremos agradecer. Hoje nós tivemos uma participação internacional diretamente da Bélgica, né? A irmã Mires, nós agradecemos a participação dela, agradecemos todos que têm comentado aí que estão com saudade de estarmos unidos. Ontem, conversando com o irmão Carlos e a irmã Fabiana, nós também estamos sentindo bastante falta de estarmos reunidos no Ministério de Louvor, mas com fé em Deus nós iremos vencer. Nós não sabemos o que a semana nos aguarda, nos espera, mas nós temos a nossa confiança em Cristo Jesus. Vamos cantar, convido você a continuar conosco, nós já iremos finalizar após essa música. Louvarei
Amém. Exaltado e louvado seja o nosso Deus. Tenhamos todos um domingo abençoado na presença do Senhor e nos reencontramos hoje às 19h30. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma mentira que se despedaçou, então caiu. E aí?